Bom, gente, vamos continuar aqui com a análise sobre o cenário político. E agora a gente vai falar com o cientista político Urian Fancelli, eu acho. Vamos ver se eu acertei a pronúncia. Urian, tá me ouvindo bem? Acertei a pronúncia do seu sobrenome? Para mim, se acertou a pronúncia do nome, já tá bom, que Urian já é Tá, difícil o foi bem, fui suficiente. bem então. Mereci uma estrelinha. Foi ótimo. Tá ótimo, Urian. Eu queria começar a nossa conversa aqui, né, sobre um assunto que a gente está falando aqui no boletim. Qual o impacto dessas trocas de militares, né, no governo? Porque ontem a gente falou da troca do comandante. Hoje veio a troca do 02 ali do GSI. Como que isso pode impactar no governo Lula? Na verdade, eu acredito que tudo isso esteja sendo feito para, primeiro, desbolsonarizar o governo, lembrando que o governo Bolsonaro colocou muita gente lá, pessoas que normalmente militares que não ocupavam esse tipo de cargo. Então, primeiro, a limpeza, e a segunda, toda essa reorganização que está acontecendo é para poder, de certa maneira, também proteger o presidente Lula caso, né, alguma coisa não dê certo. Perfeito. Urian, falando mais sobre as consequências do dia 8 de janeiro, quando a gente viu a depredação da sede dos três poderes, né? O Supremo Tribunal Federal já abriu pelo menos 7 inquéritos para investigar pessoas que estavam envolvidas direta ou indiretamente nos ataques. Na sua avaliação, essas medidas estão ocorrendo no tempo esperado ou está muito demorado? Estou te perguntando isso porque, afinal de contas, já se passaram 2 semanas e a gente segue nesse assunto. Não, eu acredito que tudo tem que ser muito bem apurado, até porque não deve haver injustiças, isso não deveria acontecer. Essas pessoas, elas precisam ser processadas, tem que ser aberto inquéritos, mas sempre com provas. Vamos olhar para os ataques do Capitólio lá nos Estados Unidos. Demorou tanto também para que tudo fosse apurado, ou foi aberta uma comissão, um comitê especial do 6 de janeiro lá que criou um relatório. Então, essas coisas demoram mesmo, principalmente se a gente quer fazer de maneira justa e bem feita. Então, está tudo indo de acordo com o esperado. Perfeito. E bom, ainda nesse assunto das ações contra os ataques do dia 8 de janeiro, a Polícia Federal cumpriu hoje o mandado de busca e apreensão na casa de Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi flagrado, né, destruindo um relógio histórico no Palácio do Planalto. O que se espera que aconteça com ele? E essa busca e apreensão pode servir de um recado importante para outros extremistas? Deve servir de recado e ainda deve servir de exemplo. Existem provas concretas, né? As imagens desse indivíduo quebrando esses objetos que têm valores incalculáveis, isso aí tem que ser usado para ser feito de exemplo, até porque tem que ficar muito claro para a população que os poderes funcionam, que a gente não deve atacar simplesmente por discordar, não deve depredar patrimônio público. Não adianta só, muita gente defende isso, quem quebrou, quem vandalizou que pague. Não adianta. Primeiro, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar. Você pode bloquear os bens que não vai acontecer nada. E outra coisa, tem objetos que não têm valor. Não tem como calcular o valor de um relógio desse, por exemplo. Então tem que ser feito de exemplo para que isso jamais volte a acontecer novamente. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do governo Lula. Como você tem avaliado as falas do presidente lá em Buenos Aires? Hoje, por exemplo, ele agradeceu o apoio dos demais países em repúdio aos atos de vandalismo. Ontem, ele comentou sobre uma moeda do Mercosul e, inclusive, pediu desculpas pela forma como Bolsonaro agia com esses outros países. Você acredita que Lula está se saindo bem nessa agenda internacional? Internacional, vamos lembrar do que foram os 2 primeiros governos Lula. Foram bem, ele deu continuidade a uma diplomacia presidencial que foi inaugurada pelo Fernando Henrique, e agora ele voltou a colocar o Brasil na mesa do debate internacional. O fato de ter escolhido a Argentina como o primeiro país a visitar manda um recado muito, muito claro de que ele vai investir em uma integração latino-americana, é algo que o PT, esses partidos mais de esquerda sempre defenderam, né? Fortalecimento do Mercosul, volta do Brasil para a CELAC, agora também uma retomada da Unasul.
Então, isso está servindo também, no outro lado, né, como um recado de mais indireto também, de apoio a uma possível candidatura do presidente da Argentina que vai para a reeleição em outubro. Então é isso o que deve acontecer, um fortalecimento do Mercosul, priorizar em relação à moeda comum. A gente tem muita gente falando sobre isso, assim, é algo que já foi especulado inúmeras vezes, inclusive durante o governo Bolsonaro. Lembrando que quando o Bolsonaro venceu as eleições lá em 2018, no momento que ele assumiu em 2019, quem que era o presidente da Argentina? Maurício Macri, que era uma direita mais moderada. Então, o Paulo Guedes, na época, também já chegou a fazer algumas declarações dizendo sobre a possibilidade de uma moeda comum. E aí tem dois conceitos diferentes, né? Que é uma moeda única, que seria, no caso, o Brasil deixar de ter o real e a Argentina deixar de ter o peso e criar uma moeda única para os dois países, e uma moeda comum, que é isso que eles estão discutindo agora, que não seria uma moeda que, por exemplo, a população usaria na rua, mas seria uma moeda para evitar com que, por exemplo, a Argentina precisasse comprar dólares ou ir atrás de dólares para realizar transações comerciais com o Brasil. Mas é algo que, mesmo se for para frente, deve demorar para acontecer. Uhum. Yuri, para uma ideia como essa lá ir para frente, existe todo um rito, né? Você podia explicar para a gente qual deve ser esse rito? Tem que ter aprovação pelo Congresso, depois também ser votado no Mercosul, como funciona? Bom, primeiro eu não posso deixar de perder o espaço aqui para fazer minha crítica pessoal ao Mercosul, que eu acho que ele é um projeto que, se tivesse feito, se tivesse, enfim, se ele tivesse sido colocado na prática da maneira como foi elaborado, talvez ele pudesse trazer benefícios concretos para o Brasil. O que eu vejo o Mercosul hoje é meio que é uma coisa meio que forçada, não vai para frente, ele impede a gente de negociar nossos próprios acordos. Então, por exemplo, para o Brasil negociar um acordo de livre comércio com a União Europeia, a gente precisa do aval dos outros países do Mercosul também. Então, eu vejo o Mercosul hoje, da maneira como ele está, como uma pedra no sapato para a economia brasileira. Agora, se o governo insistir nessa integração, e eu acredito que vai insistir, então a gente vai ter que repensar muita coisa, né? Começa aí, ele é meio que uma união aduaneira, mas, assim, ao mesmo tempo, não é uma área de livre comércio que dá muito certo, porque para a gente, por exemplo, importar um vinho da Argentina, a gente paga imposto. Então, ao mesmo tempo, você está falando aí de algo parecido com uma união monetária. Bom, supondo que isso vá para frente e comece a acontecer. Isso aí ele deveria chegar no Congresso. A gente tem que ver também como que aconteceria em relação ao Banco Central. O Lula ele tem passado a criticar a independência do Banco Central. Para ele, então, o banco não deveria ser mais independente. Isso tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, é algo muito complexo e eu imagino, mesmo que vá para frente, que não aconteça assim em menos de 20 anos. É um projeto de muito longo prazo. Perfeito.